Na técnica da aquarela, precisa de alguns cuidados. Primeiro é que, como no lápis comum, é interessante você dar uma geral sobre o trabalho, que a gente chama de aguado. Então nós vamos dar um aguado no trabalho, vamos dar uma geral no trabalho e depois nós vamos trabalhar parte por parte. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com relação ao lápis de cor. Vou mostrar o geral, depois eu vou concluir o trabalho, levar 1h e pouco, 1h20, 1h30 para concluir, depois eu mostro para vocês como ficou o trabalho, ok? Vamos lá. Então eu vou trabalhar na vertical com relação ao trabalho, né? No céu, eu geralmente mostro o trabalho assim na representação. Eu prefiro trabalhar na horizontal, na vertical. Repare que a cor é bem branda, já que eu estou dando um aguardo do trabalho, né? Vou agora representar representar o piso, o teto, a cobertura. E quando vocês forem representar o papel, não faça como eu fiz. Eu botei com muita cor, escureci demais a cor, mas depois eu vou quebrando, vou dando os efeitos e vou quebrando, né? Colocando já a sombra, os efeitos de sombra na pintura, ó. Tá vendo? Aí, ó. Se eu quiser representar a sombra, né? E aí, ó, se eu quiser colocar uma sombra desse lado de cá, um efeito de sombra, né? Eu vou representando sombra em todo o trabalho da árvore, dando uma geral, um aguado, que eu chamo de aguado, e o piso, ó. Aí você vai representando o piso, ok? E o deck, botei muito forte, tá vendo? Não pode ser muito forte. Vou apagar isso aqui, eu não vou botar isso aqui não, para não ficar muita coisa. E vou trabalhar agora com efeito da piscina. Deve ser representado. Ou seja, eu estou dando uma geral no trabalho, né? Estou dando uma geral no trabalho, porque eu tenho que ter uma ideia de como vai ficar o meu trabalho. Eu vou passar o mar que está aqui atrás, né? Ok? E vou trabalhar com a vegetação. A vegetação seria interessante você trabalhar com claro e escuro.
Então, do mesmo jeito, você vai preenchendo toda a região do trabalho. Ó. Aqui eu botei um mar, botei uma velinha, uma vela lá, bem distante. Geometrizei, fiz o geral de todo o trabalho, né? E esse trabalho, ele vai ser agora, vai ser concluído, e vou levar basicamente 1 hora e pouco, 1h20, 1h30 para concluir o trabalho todo. Depois eu vou cercar, vou cobrir com a caneta fina, do mesmo jeito do outro, e vou representar o trabalho concluído, vou mostrar o trabalho concluído para vocês, justamente dando a ideia geral, a texturização dele. Vou mostrar alguns elementos do piso que eu apaguei e vou representar alguns trechos. Vou trabalhar melhor na casa, no carro, vou botar uma outra figura aqui, vai ficar 3 figuras. Vou trabalhar melhor em todo o conjunto da figura. No início eu dei uma geral do trabalho, depois eu vou fazendo os detalhes devidos de cada parte da figura. Na conclusão final do trabalho de aquarela, acabamento de aquarela, nós vemos o mesmo processo com relação ao lápis comum. Eu contornei com nanquim 02, principalmente a casa em que eu fiz o maior destaque, dei o maior destaque a ela. Fiz um trabalho mais detalhado com relação à vegetação, coloquei a textura, coloquei um lápis aquarela para dar os efeitos do piso, aqui também, quanto mais distante eu faço isso. E todos os detalhes necessários eu procurei fazer com relação ao trabalho final. As figuras humanas eu não coloquei muitas, botei 3 figuras humanas. Completei o verde, fiz o efeito do verde com o efeito da água. Enfim, o trabalho é concluído dessa forma. Então eu vejo que tem que ser com muita paciência, com muita cautela. E a representação tem que ser feita passo a passo, com muito cuidado. A aquarela tem uma característica que, se caso você erre a representação do trabalho, tem como corrigir, se for bem claro, o trabalho bem claro. Mas a partir do momento que você escurece demais as cores, não tem como corrigir. Depois, paulatinamente, você vai escurecendo as regiões. Você vê que eu comecei bem claro a região toda. Depois eu saí trabalhando, dando os efeitos de claro e escuro em todo o conjunto da figura. Então, a partir do momento que você representa o conjunto da figura, você consegue, com a cor bem clara, você consegue representar o todo da figura, o detalhe da figura, representando parte por parte dela. Repetindo, a partir do momento que você termina a representação da figura, você pode representar, contornar com a régua ou com a mão livre a casa, colocando uma tinta nanquim 02, 03, 04, contornando a figura. Você vê que o conjunto todo está representado, mas quem apareceu foi a casa, foi justamente a casa, porque é a casa que vai ser representada com maior evidência. Ok? É isso aí. A técnica do acrílico sobre papel é a mesma característica da aquarela. Um aguado, faz o aguado, depois com os detalhes vai representando cada detalhe. Você leva em média de 1 hora, 1h20. Tanto o aguado, juntando o aguado para a sua conclusão, e no lápis comum mostrado anteriormente, você também leva em torno de 1 hora, 1h20, fazendo a representação da figura. Mas tem que ter muita paciência, muita calma, tranquilidade,
para concluir o trabalho de acabamento. Então é isso aí.